Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio de Investimento à Hoje com Oswaldo Servi, da Planejar. Tudo bem, Oswaldo? Tudo bem, Hudson? Tudo bem, como é que você está? Obrigado pelo convite. Mais uma agradeço. vez, é sempre bom a gente estar conversando e compartilhando aí com as pessoas que te escutam aí as nossas ideias, enfim, trocando ideias aqui. Muito bom estar aqui com você. Obrigado, Oswaldo. Eu que agradeço muito você estar aqui. Oswaldo, se apresenta aí quem é Oswaldo. Bom, nós estamos ficando velhos, né, cara? Então, não vou cansar o pessoal, não. Quase 40 anos de mercado financeiro, né? Recentemente, agora na Planejar, nos últimos 8 aí, me dedicando à certificação CFP e ao desenvolvimento dos profissionais que estão em torno desse negócio da Planejar, dessa certificação. Tá. A gente vai falar do Planejar, mas vamos falar primeiro um pouquinho sobre planejamento financeiro? Antes da gente entrar a falar o que é a Planejar, acho que é legal o pessoal ter noção da importância do planejamento financeiro. Como é que você, Oswaldo, e a Planejar veem a questão do planejamento financeiro na vida das pessoas? Bom, para você ter uma ideia, nosso lema é o planejamento financeiro transforma a vida das pessoas. Então, adorei. Isso é uma coisa tão, assim, as pessoas que estão na Planejar acreditam tanto no poder que o conhecimento sobre finanças exerce na vida da pessoa, sobretudo na organização e, por consequência, na qualidade de vida que ela tem, que nós temos esse lema, né? Então, eu sou suspeito porque eu acredito muito nessa transformação. E, infelizmente, eu acho que o Brasil só não anda melhor, né? Porque a população brasileira tem baixíssimo conhecimento sobre educação financeira. Eu costumo dizer que a gente tem um gap educacional grave. Dificilmente a educação financeira. Dificilmente, pelo que a gente vê em termos de movimento, dificilmente isso vai mudar no curto prazo. Mas a educação financeira é um atalho para o cara ter um pouco mais de autonomia e para tomar melhores decisões de vida. Então, independente da educação formal, né, o que a gente tem, o que a gente aprende ao longo dos anos com a questão do planejamento financeiro, é que quando uma pessoa ela tem uma mínima compreensão de que ela não pode gastar mais do que ela ganha, de que ela tem que encontrar alternativas para melhorar o que ganha, para poder aumentar o que gasta, que algumas dívidas são muito caras e se ela buscasse alternativas para reduzir a dívida, alongar aquele endividamento e reduzir sua parcela, coisas básicas, são transformadoras na vida da pessoa. Nossa, você falou de um jeito perfeito, já. São pequenos exemplos assim que... E a gente percebe, com gente muito simples, quando você tem a oportunidade, como tivemos agora na Semana ENEF, que é uma semana onde Banco Central, CVM, a própria Ambima, Planejar, se envolvem num esforço muito grande de levar a educação financeira. Você percebe que conversas muito simples, diretas, produzem resultados importantes. Da pessoa entender a transformação que isso pode produzir na vida dela. Mas como é que é o caminho? Tem caminho para ser duradouro? Porque às vezes a gente olha assim, parece que o cara entende na hora, né? Mas depois ele se perde, que é difícil mesmo, né? Sim. A pessoa chegar e dizer, não, agora eu sei que eu não posso comprar isso aqui esse mês, vou deixar para o próximo. Essa prestação. Como é que a gente vai fazer? Você sabe que eu sempre, quando a gente fala um pouco disso, né, porque não é simples, não, eu lembro do meu velho... de longe simples. Eu lembro do meu velho pai, cara, porque ele falava, o ser humano tem a possibilidade de aprender pelo amor ou pela dor, e ele insiste em aprender pela dor. Então o que eu diria para você é que a realidade do endividamento que a população brasileira experimentou, somado à pandemia, que exterminou uma quantidade enorme de empregos, e você via o Brasil se desenvolvendo, Hudson, porque quando a gente fala do menor renda, realmente existe uma solidariedade no ambiente de menor renda. As pessoas se ajudam, emprestam dinheiro. E as famílias, elas vinham se desenvolvendo juntas. Você tinha numa casa o pai, a mãe, 2 filhos, todo mundo trabalhando e se ajudando de alguma forma. O avô que tinha lá, que podia fazer o consignado. Então, a melhoria da qualidade de vida dessas famílias, ela aconteceu em função dessa solidariedade. Ou seja, diferente do que muitos de nós estão acostumados, na menor renda, as famílias se ajudam. Então, elas estavam se desenvolvendo, crescendo, tendo oportunidade juntas. O filho precisava estudar para ter uma renda melhor, então todo mundo ajudava. O pai e a mãe precisavam ter um plano de saúde para ter uma condição melhor, então eles se ajudam. E aí, quando vem a pandemia e as famílias estão endividadas e 1 ou 2 perdem o emprego, aquilo vira um problema gravíssimo, né? Já era uma situação de endividamento, você vê que 70% das famílias brasileiras estão endividadas, isso é muito sério, né? Quando se perde
boa parte da renda que era gerada naquela família, meu amigo, você não precisa fazer muita força para trazer o interesse dessas pessoas para melhorar um pouco a sua capacidade de se organizar. Então, o que acontece hoje é que tanto a educação financeira quanto o planejamento financeiro estão avançando, não porque as pessoas se interessam, mas porque elas precisam de uma solução, elas precisam melhorar a sua capacidade de se organizar financeiramente pela realidade que enfrentaram. Então, eu costumo dizer que a pandemia, ela trouxe ela deu um freio de arrumação sob a perspectiva de uma educação financeira melhor. Tanto que você conversa com jornalistas, é comum mais de 70% das pessoas que buscam os sites, os portais, enfim, elas entram pela área financeira. É a área de interesse mais importante, por isso que muitos portais oferecem conteúdos gratuitos de finanças. Tá. Porque o interesse é muito grande das pessoas pela questão financeira. Então, hoje, a gente avança em função dessa triste realidade que enfrentamos aí, que com a pandemia realmente culminou num estrago muito grande nas famílias de menor renda. Mas é interessante, você falou, não tinha essa noção de que o planejamento financeiro acabou avançando, né? Por causa desse... Avançou. Que, uma consequência... Não, é que ninguém queria a pandemia, óbvio, mas teve alguma consequência boa. As pessoas estão procurando mais planejamento financeiro. Sob essa perspectiva que eu falei da dor, né? E eu pessoalmente, não é talvez porque tenha crescido ouvindo isso o tempo todo, mas a minha experiência de vida me ensinou também que quando a gente passa por dificuldade, a gente se fortalece, né? Sim. Então eu acho que foi muito ruim. É óbvio que se eu tivesse a opção de ter ou não a pandemia, não gostaria de ter, mas ela ainda vai trazer coisas muito boas, sob o ponto de vista da capacidade de inovação, criatividade, essa coisa da compreensão de uma organização financeira melhor, acho que vai deixar coisas boas. Sim. Tomara, né? Vamos torcer que sim. E me conta uma coisa aqui, como é que é mais ou menos, muita gente pergunta, como é que é a atividade de um planejador financeiro? Como é que ele executa esse trabalho? Porque, vamos lá, como é que ele executa esse trabalho? Então, na realidade, Hudson, o planejamento financeiro no Brasil está engateando, né? Quando a gente fala de planejamento financeiro, o planejar representa uma certificação internacional relevante, muito importante no mundo hoje, sobretudo na área de investimentos, para quem lida com isso. Tá. E então, muito do desenvolvimento do que a gente chama de planejamento financeiro veio via investimentos. O planejador financeiro, ele faz muito mais do que orientar uma pessoa. Muita gente chega para mim e fala que eu trabalho com planejamento financeiro, onde que eu invisto? Cara, planejamento financeiro... Deve fazer day trade? É isso. Então, até por uma questão de influências nessa área, as pessoas tendem a associar muito diretamente planejamento financeiro com investimento, e não é. O planejamento financeiro é muito mais amplo, é entender efetivamente quais são os custos, quais são as receitas de uma família, e é importante dizer a importância da família nessa discussão, porque eu já tive experiências pessoais de que eu trato com o Hudson, e a sua família não está envolvida. Cara, a sua família não contribui para aquilo que você precisa fazer do ponto de vista de melhorar suas despesas, de eventualmente ampliar suas receitas. Ela não está envolvida. Ela não é motivada, ela não é de alguma forma desafiada a fazer parte disso. Então a experiência me ensinou que, cara, quando você pode até fazer planejamento financeiro para alguém que é solteiro, para um jovem, mas quando você está falando que a pessoa tem uma família, tem filhos, o ideal, que traz realmente resultado mais robusto, é você envolver a família na discussão. Então, na verdade, assim, o efetivo, aquilo que vai dar efetividade tem que ser da família. Tem que ser da família. É que nem dieta, né? Tem que envolver todo mundo. Tem que trazer, as pessoas têm que opinar, o profissional ele tem que ter a oportunidade de entender a dificuldade de cada um para construir esse entendimento familiar, né? Para que as pessoas sejam sensibilizadas de como elas podem contribuir para esse todo. Então, isso é fundamental. E esse planejamento financeiro, então, ele ainda é muito incipiente. Você tem algumas empresas que fazem isso. Então a contratação de empresas para os funcionários. Sim, esse é o modelo. Sim, esse é um modelo que está caminhando. Tá. Né? Por quê? Porque as empresas também perceberam que o endividamento é um problema muito grave na produtividade dos funcionários. E é mesmo. Quem já teve Quem já teve a experiência, eu já tive a experiência com 25 anos de quebrar, de ficar numa situação financeira muito difícil. Cara, é difícil você ter motivação para qualquer coisa que seja. É muito difícil. Então, uma pessoa endividada, ela gasta um tamanho grande da energia dela pensando em como sair daquela situação. E é meio depressão, né? Aquele down também que fica. Como esse endividamento foi muito grande,
Então as empresas perceberam que elas tinham que fazer algum movimento. Então, hoje, indiscutivelmente, são as empresas que estão ajudando a desenvolver um pouco esse mercado de planejamento financeiro. Então eu falei pela dor, né? Porque você fazer investimentos faz parte das etapas do planejamento financeiro. Mas aonde que dói? A dívida. Então é por aí, na realidade... Não dá para investir, não tem dívida, né? Vamos pagar a dívida. Mas dá. Você vê como é interessante. Por favor. Vamos lá falar disso. Principalmente para o teu pessoal, para os teus alunos que trabalham com essa questão de finanças. Cara, quando você pega, normalmente você pega esse pessoal do menor renda, eles têm um endividamento muito grande em cartão de crédito, em crédito consignado, não consignado público, né, que é um crédito vamos dizer, de um custo melhor, mas normalmente do crédito consignado da empresa que está. Então são dívidas de custo alto e parcelas altas. Por quê? Porque os prazos são muito baixos. Tá. Então isso consome uma parte importante da renda do cara. Quando você pega uma família endividada e você avalia, por exemplo, se existe um imóvel disponível para um crédito imobiliário de imóvel próprio, e quando isso é possível, você muda completamente a realidade dessa família, porque você consegue uma dívida que você pode transferir para 10 anos, uma dívida que normalmente tem de 12 a 24 meses, você transfere para 10 anos, como tem uma garantia real, o custo cai substancialmente, normalmente pela metade, às vezes até um pouco menos do que isso. O que acontece? O valor da parcela diminui muito. Então, num ambiente desse, o planejador financeiro tem uma condição de ajudar demais a família. E ela pode, como ela começa a ter uma sobra daquela parcela que ela consumia com crédito mensalmente, ela pode passar a ser uma família investidora, sim. Ela tem uma dívida de longo prazo, cabe no bolso. Num custo adequado, não é? E aí o cara fala, pô, mas, Oswaldo, espera um pouquinho, eu vou pagar um juro mais alto do que eu ganho? Não. São coisas distintas. O juro que você está pagando é para resolver uma dívida. E o valor que eventualmente sobra, por exemplo, para quem é jovem, o mercado de ações, historicamente, no longo prazo, oferece resultados muito mais interessantes do que aquele custo que você tem. Não é à toa que os americanos são tão alavancados. Não é? Então, é que aqui o nosso papo é muito rápido, só para dizer o quanto um planejador financeiro pode contribuir para a mudança da realidade de uma família. Um outro exemplo que eu dou, além do investimento, que eu acho muito importante a gente pensar, raramente eu converso com um profissional do mercado financeiro de 40 anos que tem um seguro de vida com invalidez associado. É raro. As pessoas não dão bola para isso. E o seguro invalidez, ele costuma ser um seguro barato, mas ele tem algum custo. Então a pessoa não para pensar, se você perder tua renda hoje, o que acontece com a tua família? E acontece. Um camarada que ganha 15 mil, 20 mil reais por mês, de repente, se ele não pode mais trabalhar, ele vai receber 3 mil reais ou 2 mil reais de uma aposentadoria por invalidez. Como é que a família sobrevive? Quer dizer, isso é um negócio básico. Você está construindo, está formando poupança, você tem que ter um seguro de invalidez. Porque é a sua atividade que produz aquilo. E se você deixa de ter a capacidade de... Eu já vi casos, eu estou te falando isso, porque eu já vivi na minha história profissional casos, eu conheci pessoas que passaram por problema de um derrame, por exemplo, jovem. Né? Porque quando é o falecimento, a pessoa fala, pô, o falecimento é um negócio muito grave. Mas a família recebe um seguro de vida importante, aquilo ajuda na formação da renda. Quando tem seguro de vida, né? Mas só que... Quando tem. Mas isso eu diria, o seguro de vida, eu diria que ele já está mais assimilado, Hudson, entre... Quando você orienta e a pessoa tem algum nível de orientação, seja no banco, às vezes até sem querer, né? Muita gente é forçada a comprar seguro de vida, mas quando você tem família, isso é importante. Agora, o mais importante é, se você falta, ok, tua família recebe um seguro, tem alguma poupança ali que pode receber um rendimento. Agora, e se você não falece, tem um problema de saúde grave, perde a tua capacidade de trabalhar e ainda aumenta os custos daquela família sob a perspectiva do cuidar de você. Com problema de saúde. Hoje, com tanta gente com PJ, é pior. Então, estou dando exemplos assim, o planejamento financeiro, ele vem crescendo pela dor, e naturalmente as pessoas que começam a se envolver e entender disso, elas ampliam o interesse em entender um pouco mais, e aí o planejador financeiro pode fazer muita diferença na vida dessa pessoa. Por isso que eu falei, nós acreditamos que transforma a vida, porque são coisas como que eu estou contando aqui, que produzem uma transformação importante mesmo na vida dessa família. Você falou sempre bastante de dívida, né? Dívida realmente é o ralo do dinheiro, né? Normalmente, eu estava contando do mercado financeiro, por quê? Porque hoje, grande parte dos CFPs, eles estão em empresas que trabalham com investimento.
Então, ainda existe uma carência muito grande de profissionais que façam planejamento financeiro puro, que a gente chama, né? Tá. Nos Estados Unidos, para cada 3 americanos, um tem algum nível de assessoria financeira. Então, só para entender... financeira no sentido de planejamento, investimento ou tudo junto? Tudo junto. Tudo junto. Tudo junto, né? Porque tem pessoas que têm uma estrutura patrimonial que, de fato, o que eu estou contando aqui talvez não faça sentido nenhum, vai fazer grande diferença. Normalmente, o planejamento financeiro ele faz muita diferença para quem está em fase de construção patrimonial. Tá. Né? Ou que tem uma dívida relevante que pode resolver, mas mesmo construindo patrimônio, eu estou com 25, 27 anos, estou crescendo profissionalmente, cara, quanto mais eficiente eu for na gestão financeira do meu desenvolvimento, maiores os resultados que eu vou ter quando eu tiver mais idade. Sim. Então, eu costumo até, você vai me perdoar, vou fazer um parênteses, porque eu tenho uma história pessoal muito interessante que eu gosto de compartilhar. Por favor. Eu comecei a trabalhar com 12 anos. E aos 15 anos eu entrei como menor aprendiz no Banco do Brasil, tive a oportunidade de prestar concurso e passar no concurso. Quando eu fui assumir como funcionário aos 18 anos, o Banco do Brasil obrigava você a contratar um plano de saúde e um plano de previdência. É obrigatório, não tinha saída, não quero. Hoje, inclusive, o funcionário, quando ele é contratado no Banco do Brasil, ele tem essa opção, o que eu acho que é um equívoco, né? E se vocês verem como democracia, dependendo do nível de maturidade que a gente tem, precisa pensar bem. Eu me revoltava com aquilo, Hudson, porque 9,6% do que eu ganhava ia para o meu plano de previdência. Então, durante alguns anos... Tipo, 10% do seu dinheiro. Vai embora. E eu achava, né, como qualquer pessoa no meio democrático, acho que, pô, mas eu tenho direito de escolher o que eu quero fazer com o meu dinheiro? Como assim eu sou obrigado? Né? Bom, isso durou uns 10 anos, pelo menos. Eu acho que a minha revolta durou um bom tempo. Mas 28, aos 53 anos eu me aposentei. Fruto dessa obrigatoriedade que eu tive com 70% do que eu ganhava. Né? Então, hoje, eu vejo o quão foi importante, naquele momento que eu não tinha maturidade nenhuma, e que para mim os R$250 que eu guardava lá, eu queria gastar com outras coisas fúteis, que é o que acontece de forma geral, né? O quanto aquela disciplina produziu um efeito na minha vida hoje extraordinário. Né? Porque hoje eu posso escolher uma pessoa que se aposenta com alguma qualidade, né, do ponto de vista do quanto você ganha, tal, você poder fazer escolhas. Sim. Eu falo que na vida você poder fazer escolha já é uma bênção. Pouca gente tem essa possibilidade. Então, esse tipo de discussão precisa crescer. Né? Eu estou fazendo uma provocação porque a gente precisava influenciar mais os jovens nesse entendimento. Né? Antes, todos nós passamos, e eu sempre falo que também é uma velha história do pai, né? Meu pai com 23 anos, eu falava assim, pai, você não pode desistir de mim. Muita coisa do que você fala, e a grande maioria das suas orientações, eu vou seguir em partes. Porque a gente tende, como você mesmo diz, a aprender pela dor. Eu vou cometer erros que a juventude exige. Todo jovem comete erros. Mas é a tua orientação que me faz refletir. Pô, meu pai falou, né? Então, não dá para ter expectativa, outros que você como professor, o teu negócio, eu vou ensinar meu aluno e ele naturalmente vai... Não, o que ele precisa é ter aquele conteúdo, ele precisa ter aquela compreensão. Ele vai cometer os equívocos que vai ver que o caminho, ele tem um caminho. Isso aí. Então, não dá para ter ilusão de que eu vou conversar com o jovem e que ele simplesmente vai sair fazendo o que eu estou falando. Mas ele vai ter uma referência importante. No primeiro escorregão que ele tomar, ele fala, opa, não é por aqui. Ele tem onde pegar, né? Não é por aqui. Opa, peraí. Nem que ele falou aquilo. Então eu acho que a educação financeira ela acaba sendo um caminho, vamos dizer, rápido. Porque ao contrário do que muita gente imagina, e os que estudam finanças sabem disso, não é tão complicado. Né? Claro que dependendo do nível, dependendo do que você faz no mercado financeiro, a complexidade aumenta. Mas uma compreensão financeira básica de coisas como que a gente está falando aqui é muito simples, é muito trivial. E é transformador, por isso que a gente acredita que transforma. Não, só você conseguir fazer a pessoa pensar que ela tem que ter um orçamento, tem que saber quanto ela ganha, tem que saber quanto ela gasta, tem que sempre sobrar. Isso já é uma mudança grande. E aí vem uma curiosidade para compartilhar com vocês. 100% das pessoas que eu de alguma forma atendi e conversei, imaginavam que gastavam muito menos do que de fato gastavam. Quando você põe no papel, 100% disso. Eu não tive um caso, e foram muitos clientes que eu atendi. Cara, eu teve um caso que o cara foi lá, montou o orçamento dele, que ele não... Porque na cabeça dele, o que ele gastava era muito menos. Então, essa coisa é simples. Você colocar no papel quanto você gasta, no que você gasta, e olhar lá quanto dá,
É um negócio simples, mas transformador. Porque, via de regra, é um choque para as pessoas. A gente gasta muito mais do que imagina em coisas fúteis, inclusive. Então, você tem um certo controle. A gente tem esse hábito, né, como brasileiro. Você tem um certo controle de quanto gasta, mas você não sabe exatamente quando você vai ver. Não é 5 mil, é 7.500. E a diferença é muito relevante. 7.500, 12 meses por ano. É isso que faz a pessoa se endividar e com dívida ruim, porque é uma dívida que ela vai crescendo sem você perceber. Ah, eu gastei 200 a mais esse mês, gastei 250 no outro. E aí você usa lá 200 cheque especial, 500, 1.000. Quando você vê, você está devendo 3.000 de cheque especial, pagando R$300 de juros por mês. Então esse é o problema. É assim que, né, como tudo na vida, eu falo que nem engordar. A gente vai comendo pouco a mais todo dia. Ninguém engorda 10 quilos uma semana, mas no ano você engorda. E depois o processo é doloroso. Então é um pouco disso. Eu acho que, né, essa compreensão do planejamento financeiro é muito importante, na minha opinião, para as pessoas. E voltar à questão da família. Então, assim, é preciso ter uma consciência na família. E aí, talvez tenha uma coisa que é o seguinte, tem uma discussão, né, do tipo assim, o marido gosta de gastar nisso, a mulher gosta de gastar naquilo, ninguém quer cortar, corta o seu, né? Porque cortar é sempre bom do outro, né? Não deve ser fácil. Não é fácil. Você sabe que recentemente o FPSB, que é eu diria, para simplificar o entendimento, é o franqueador master da certificação fora dos Estados Unidos. Então ele é que efetivamente concede a licença para que você represente a certificação no país. Eles acabaram de fazer uma revisão do que a gente chama de job rotation, de job analysis. Quer dizer, eles foram lá, analisaram o trabalho dos planejadores financeiros ao redor dos 26 afiliados, para avaliar o quanto o currículo da certificação representava na prática o trabalho que estava se fazendo. Tá, então pegou o currículo e viu o que vocês estão fazendo aí, vamos fazer um... Normalmente de 5 em 5 anos se faz essa revisão. O que se percebeu é que a questão da psicologia financeira avançou demais no trabalho do planejador financeiro. Então, o planejador financeiro hoje é um psicólogo. Ele é um cara que, na essência, precisa ter uma habilidade relacional muito grande. Não é só o conhecimento financeiro. Quer dizer, ele tem que ter a habilidade de como eu sensibilizo o Hudson é diferente de como a mulher do Hudson funciona. Então, o que foi percebido, tanto que nós estamos, o Congresso da Planejar acontece em 15 de outubro agora desse ano, e nós estamos trazendo o Morgan, ele está lançando um novo livro, né? Já foi um sucesso, Psicologia Financeira, o livro dele. Ele é muito bom. Já comprei no Já fica aqui a indicação, porque é um livro que, para quem não leu, é necessário, né? O Psicologia Financeira. E ele está lançando um livro novo, nós estamos trazendo ele novamente. Então, assim... É bom o livro novo? Já leu? Já leu o livro? Não, ainda não. Ainda não. Comprei, mas não li também. Ainda não li. Mas, assim, o que a gente percebe é que o planejador está avançando muito na necessidade de saber lidar com as pessoas. Tanto que já estou antecipando aqui na conversa com você, nós vamos passar por uma revisão do exame CFP. Ele vai inserir uma quantidade maior de questões sobre psicologia financeira, porque, de fato, a pessoa precisa desenvolver essa capacidade de entender melhor como se relacionar e como sensibilizar as pessoas, né? O que você está dizendo, vou ver se eu estou certo, é o seguinte: mais importante, talvez, do que ensinar uma pessoa a pegar e fazer uma planilha ou pegar um papel, é o seguinte: eu preciso saber como tocar em você, como fazer você entender e você querer, porque são dois trabalhos. Um é, já sei, o segundo é, o cara quer fazer. É isso. Não, e normalmente o que acontece? É natural, o detentor do patrimônio, ele é mais resistente. Ele não quer cortar nada dele, quer cortar dos filhos, da mulher. Né? Ou muitas vezes, hoje em dia, principalmente na classe média, tem muitas mulheres também que têm uma participação mais importante no orçamento do que os próprios maridos. É uma tendência. Quem tem uma influência financeira maior tende a ser mais resistente em cortar. Então, esse acordo familiar ele é importante. Todo mundo tem que sentir a dor. Todo mundo tem que contribuir com esforço proporcional. Cara, se você contribuir com 10 e gasta 7, você vai ter que contribuir no corte de acordo com a tua participação e assim por diante. Pela experiência é isso que funciona. É a família entender que todo mundo está contribuindo de forma proporcional. Não estou favorecendo o Hudson em detrimento do filho. Não, todo mundo vai contribuir. E é isso que envolve, de alguma forma compromete. E esse compromisso é o que desenvolve a família na educação financeira. É fundamental. Para eu me engajar, eu tenho que de alguma forma enxergar benefício.
né? Quando o custo é muito alto para mim e o benefício é pequeno, é difícil estimular que eu me comprometa. Não, muito difícil. É isso. Total. Mas funciona. Então, assim, eu estou mostrando como essa questão da psicologia, né, que a gente sempre falou muito do behavior finance, né, dessa questão do comportamento errático financeiro que muitos de nós têm, sobretudo sobre consumo. É aquela coisa que você compra e logo se arrepende. Isso é muito comum. Então a psicologia financeira vem ganhando uma importância relevante para o planejador de estudo. Eu adoro essa conversa, né? Essa é a minha área de estudo. Oswaldo, vamos falar um pouquinho de planejar? Vamos lá. O que é planejar? Bom, a Planejar é uma associação sem fins lucrativos que existe há 25 anos. Inclusive ela acabou de completar, dia 17 de maio, já. Caramba, incrível, né? Oswaldo, eu me lembro da Planejar quando surgiu. Ela começou, foi um embrião, né, do Frankenberg, foi um cara muito importante nesse processo. O Wolf depois veio com o Joan Carsten, a Márcia Dessa, enfim, muitos se envolveram, o Luiz Maia, né, o próprio Alfredo Setúbal, na Ambima, foi um cara muito importante nessa história toda. Então, foi ali um embrião, começou a se desenvolver. E a Planejar fez 24 anos agora, estamos indo para 25 anos de existência aí. E o foco da associação se iniciou através da certificação CFP, porque a convicção diante dessa discussão que nós estamos tendo, que sempre fez parte do processo, era que se a gente contaminasse, né, o mercado financeiro, os profissionais dos bancos, tal, com essa perspectiva de desenvolvimento, de qualificação profissional, você construiria uma esteira e foi o que aconteceu. Começou no Private Banking, né? Foi ali o embrião desse desenvolvimento e naturalmente quem estava no alta renda, no varejo, começou a enxergar aquilo com perspectiva e passou a buscar o CFP com essa perspectiva profissional. Você conversa, é importante falar, pessoal, quando eu converso com as empresas, né, com os dirigentes das empresas, assim, eles dizem da transformação que a pessoa sofre só de estudar para o CFP. Porque muito do conteúdo ensina o que nós estamos conversando aqui. Ou seja, o profissional, independente de estar certificado, ele começa a ter uma consciência, um desenvolvimento, uma qualidade maior na sua abordagem, e isso começa a transformá-lo no próprio relacionamento com os seus clientes. Porque o CFP é uma certificação que ela é 100% aplicada. É raro, você que lida com conteúdo sabe disso. É difícil a gente estudar um conteúdo e aplicar tudo aquilo que a gente estuda no nosso dia a dia. É muito difícil. E eu acho que o grande diferencial da certificação CFP que a Planejar representa é isso. É 100% aplicada à atividade profissional. É difícil um conteúdo. No passado já não foi assim, mas a gente vem passando por esses ajustes do Job Analysis que eu falei, e hoje 100% do que você estuda se aplica no teu relacionamento com o cliente. Porque não tem, por mais que você esteja trabalhando só com investimento, só com dívida, dificilmente você não vai tratar dessas questões que nós estamos conversando aqui com o cliente. Sim. Porque é um diferencial. Eu posso estar te dando uma solução de crédito imobiliário, mas eu vou te perguntar, escuta, você tem um seguro invalidez? E eu vou te explicar isso e você fala, pô, superou a minha expectativa. Você está me dando mais do que o crédito imobiliário que eu precisava. Você está me dando orientação de uma coisa que eu acho que é importante para mim. Então, isso que é legal, cara. Planejamento tributário, planejamento sucessório são questões que qualquer família é impactada por isso. Então, é isso, a Planejar representa essa certificação, por entender que essa certificação levaria qualidade profissional para esse público de bancos que tem uma participação importante no mercado financeiro e a partir da qualificação deles, naturalmente, seus clientes se desenvolveriam. Então, o que a gente vê, porque é o que você faz, quando você ensina um aluno, você percebe que ele passa a ser mais crítico. Toda vez que você desenvolve o teu repertório, naturalmente você é um cara com um nível de qualidade, por consequência da exigência, maior. Isso você está falando, Oswaldo, assim, isso eu falo muito para os meus alunos, e o que o Oswaldo falou é importante. O conhecimento, rapaz, é uma coisa que não tem preço. Você sempre serve. Você pode até dizer, como é que é? Eu quero passar na prova. A prova é o menos importante. É verdade. A prova é o menos importante. O mais importante é o conhecimento. Fica para a vida do profissional. Então, a gente vê hoje claramente, quer dizer, o mercado financeiro ele vem se desenvolvendo, a competitividade vem exigindo qualificação maior dos profissionais, as empresas, de forma geral, vêm entendendo e vêm enxergando o CFP como um caminho interessante para isso, e a qualidade dos profissionais vem transformando os clientes em clientes mais qualificados. Então, todo mundo ganha, né? No final, o que eu digo é assim, quando você, por mais simples que seja, melhora a tua qualidade das decisões financeiras que você toma e, essencialmente, naquilo que a gente consome, quando você começa a pensar antes de comprar,
cara, você já começou a transformar a tua vida. E naturalmente nessa transformação você dá a sua contribuição para a eficiência econômica do ambiente que você está. Então, quando uma população tem uma consciência financeira de maior qualidade, ela é mais eficiente no gasto dos seus recursos e, por consequência, sim, ela traz mais eficiência econômica. Né? Que é a lógica de, se eu gasto melhor, eu posso comprar mais. Se eu posso comprar mais, eu gero benefícios, enfim, uma eficiência econômica é imposto a mais que se cobra. Então, é um processo mais eficiente que a sociedade como um todo ganha. Então, é por isso que a gente acredita que o CFP foi o grande pontapé da Planejar para desenvolvimento do planejamento financeiro no Brasil. E um grande desafio que a gente vem construindo, mas ainda tem muito o que fazer, é levar a educação financeira para o público vulnerável. Esse se por um lado eu certifico e qualifico, desenvolvo profissionalmente esse mercado financeiro que está no nosso entorno, outro grande desafio é levar a educação financeira para o público vulnerável. A gente vem fazendo isso com algumas entidades e tal, porque é um pessoal que não tem. Quem tem acesso ao sistema financeiro, de alguma forma tem acesso à informação. Agora, esse público vulnerável, ele não tem acesso. E é ele que se endivida, é ele que realmente, aonde o Bolsa Família entra, né? É esse público que nos preocupa. Então, a Planejar está agora desenvolvendo um esforço maior para encontrar solução de impacto para levar a educação financeira para o público vulnerável. Essa é uma tarefa linda, mas difícil. Muito dura. Né? Não, mas hoje nós somos 10 mil CFPs no Brasil. Isso que eu ia te perguntar, certo? Somos 10 mil CFPs no Brasil. Então, você veja como a eficiência ela é fundamental. Né? É difícil, mas hoje eu tenho 10 mil potenciais profissionais que podem contribuir com isso. Se você cria uma ferramenta que pode, né, e a gente está trabalhando há alguns anos nisso, uma ferramenta que pode linkar a pessoa vulnerável com um profissional que pode dedicar, por exemplo, 3 horas por semana dele, e esse cara em 3 horas ele vai conseguir normalmente atender entre 4 e 5 pessoas, se 5 mil profissionais dos 10 mil resolverem contribuir, isso é revolucionário. Né? Nossa, e a gente continua crescendo. Então hoje eu diria que o maior desafio está em criar um ferramental, porque não é só tecnologia. Né? A gente já tem isso, sabe que na menor renda, o cara ele entende de WhatsApp, esse é o mundo deles, né? Porque por mais simples que seja, alguém tem um celular ali, alguém tem um chipzinho, gasta 20 reais, 30 reais, então isso acontece. Eles sabem mexer com o WhatsApp, eles lidam com esse mundo. Agora, como é que eu converso com ele? Esse é o desafio, porque a linguagem dele é muito diferente da nossa. Né? Então hoje a gente está criando mecanismos, então tecnologia já se tem. Agora o desafio é a gente está buscando algumas entidades parceiras que já fazem trabalho de assistencialismo importante para tentar anexar o desenvolvimento da educação financeira, sobretudo do planejamento financeiro, naquele trabalho daquela entidade. A gente está avançando nisso, mas ainda no futuro, quer dizer, o futuro da Planejar é conseguir equilibrar melhor. Né? Eu certifico e desenvolvo profissionalmente os profissionais de mercado financeiro e eu consigo levar essa turma que está me ajudando aqui a ajudar a desenvolver esse público que não tem acesso nenhum. Né? Então é esse movimento da Planejar. É isso. Eu diria que aqui a gente ainda está só 5% do que precisa fazer e aqui a gente já está nos 80%. Aqui já está indo bem. Agora, basicamente, você está... o trabalho é melhorar, né, atualizar os programas, os job análises e tal, e continuar fazendo mais do mesmo, né? Agora, você acha, Oswaldo, quando a gente olha planejar, vamos botar 10 anos, uma década, passado uma década, você acha que melhorou a qualidade, assim, tem mais gente hoje com planejador financeiro, tem mais gente hoje consciente dos seus gastos, consciente que já está fazendo um planejamento? O que você vê? Indiscutivelmente. Na classe média. Agora. Mas eu acho que, o que eu falo, isso não é um... Tanto que teve, eu estou com a Planejar desde 2007, né? Então já são quase 20 anos aí que eu estou vivendo essa realidade da associação. E, rapaz, tem muita gente que tem medo de concorrência, eu adoro concorrência, né? Quando alguém diz, o pessoal está pensando em montar uma associação, cara, eu dou maior apoio. Inclusive, se eu puder, eu ajudo enquanto Planejar essa associação se desenvolver. Porque quanto mais gente falar dessa questão da educação financeira, outros melhor. Eu entendo assim, é óbvio que você acaba tendo conteúdo inadequado, tem gente com pouca qualificação falando disso. Tem sim, as pirâmides financeiras nunca foram tantas, né? Essa coisa da criptomoeda, né? O pessoal mais jovem achando que vai fazer fortuna, né? E cabe aqui um outro comentário que eu gosto de compartilhar.
Eu passei por uma experiência muito ruim aos 25 anos, porque eu empreendi sem entender a diferença de ganância e ambição, né? Eu achei que poderia ganhar muito dinheiro muito rápido, e é aí que a gente perde muito dinheiro, né? Então, a premissa de qualquer bom profissional do mercado financeiro, e que todo mundo conhece, é não coloque todos os ovos na mesma cesta, né? E é importante entender que a construção patrimonial, ela depende de esforço, ela depende de tempo, são variáveis relevantes. Então, precisa entender a diferença de ganância. O que eu quero dizer? Por exemplo, se alguém te oferece um rendimento de 2% ao mês numa renda fixa, isso não é coisa boa, isso não existe, né? Mas os jovens, os brasileiros, de forma geral, continuam acreditando nesse tipo de milagre. E as pirâmides financeiras se multiplicaram. No ano passado, segundo a CVM, a CVM conseguiu, assim, por reclamação, nós tivemos 500 casos registrados na CVM. 500 registrados? Registrados. Quer dizer, a realidade com certeza é muito maior. Historicamente, 100 e poucos casos por ano. Então, para você ter uma ideia do que, sobretudo, o efeito criptomoeda criou, né? Acreditar, você brincou comigo sobre o trade, né? Isso virou moda. E aí, assim, eu espero que quem é mais jovem, se perdeu, tenha perdido 2 mil, 5 mil, não tenha perdido muito. Mas a gente ouve histórias de milhões, né? Não, eu até vou dar um exemplo aqui, com certeza o pessoal que está nos ouvindo viu efetivamente, são alguns jogadores do Palmeiras. Aliás, do seu time, né? Por sinal, eu brinquei com o Hudson, viu, pessoal? Eu falei, eu estou produzindo uma inovação aqui no seu podcast hoje, porque eu tenho certeza que você nunca teve um convidado com camisa de time, que ele falou, realmente nunca tive. Para vocês verem como inovação nem sempre é tão bom, né? Mas eu me arrisquei a inovar aqui, né? Então, alguns jogadores do Palmeiras, o Scarpa, o Mike, enfim, teve um problema lá, do pessoal acusar que o William Bigode está aí, né? Está nos jornais. Não estou fazendo nenhum julgamento, está nos jornais aí, para você ver que gente desse nível, esse volume de dinheiro se envolve nesse tipo de situação. Então isso é um problema mesmo, é uma coisa que preocupa e a gente tem que cuidar. Mas quanto mais gente estiver falando disso, quanto mais a gente despertar o interesse das pessoas em aprender um pouco mais, ter um pouco mais de qualidade na decisão que toma, maior benefício de todo mundo. É isso que a gente acredita. Deixa eu te fazer uma pergunta. Uma pessoa quer ser planejador financeiro. Quais são os skills necessários para ser? Primeira pergunta e depois como é que ela poderia se tornar um planejador financeiro? Então, eu diria assim, eu quero sugerir www.planejar.org.br, né? A gente tem bastante informação ali e de quem tem interesse de se envolver nesse mercado, porque não é uma coisa que eu te respondo em 2 minutos. Eu não vou ousar fazer isso, né? Mas basicamente, precisa gostar de gente. Isso é a primeira coisa. Né? Não adianta você achar... Eu falo que quem não tem prazer em servir não serve para ser planejador financeiro. Que bonito, né? Então, assim, você tem que gostar de gente. Essa eu diria que é a primeira coisa. Muita gente, mas eu não entendo, eu não tenho tanto conhecimento em finanças. Cara, se você tem realmente vontade de ser um planejador, eu diria que o caminho do CFP é o caminho mais importante. Tem que ter curso superior? Tem que ter curso superior, mas ainda, e isso é uma coisa importante, ainda no Brasil a gente aceita qualquer curso nível superior. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem cursos específicos, sobretudo em planejamento financeiro. Então, com o tempo isso deve mudar, né? Deve restringir um pouco mais. Mas hoje em dia a gente não faz essa restrição no Brasil. Então, se você tem vontade de atender gente e você tem disposição de estudar, eu diria que o caminho do CFP... A prova não é fácil não, gente. Não, mas quando você começa a estudar, naturalmente você começa a entender com mais clareza o que é ser um planejador. Porque assim... Fácil é sempre um gap entre quanto você estudou, né? A gente fala, o CFP é uma certificação de distinção. Ela não é regulatória, como você trabalhou muitos anos com isso, ela não é uma exigência para você ter a função A ou B, ela te distingue profissionalmente. E ela não diz qual é a função que você executa, porque você tem CFP que trabalha com alocação de recursos, CFP que é planejador independente, CFP que trabalha com crédito, ou seja, ser CFP não quer dizer que você é planejador financeiro, mas uma coisa é fato, quem é CFP sabe o que é fazer planejamento financeiro. Então por isso que eu digo que é o melhor caminho, porque é um esforço, 100 horas de estudo, é isso que precisa para um profissional se certificar. Se você tem vontade de ser, gosta de servir e quer se dedicar, com 100 horas eu tenho convicção que você será um certificado CFP e é um grande começo para você ser um bom planejador.
Eu sou fã, né? Eu sou fã. E se a pessoa quer encontrar um planejador financeiro, como é que ela faz? Então, hoje a gente ainda tem muitos poucos planejadores financeiros independentes. Mas você entrando no site da Planejar, de novo, www.planejar.org.br, você tem lá a opção Encontre um Planejador. Tá. Né? E aí você bota o seu CEP, se você São os tem independentes, aqueles que só fazem isso, né? Quando você se torna CFP, você tem lá no seu cadastro, você tem interesse em ser procurado para fazer planejamento financeiro ou não. Tá bom. E você faz lá o check dessa opção. Então hoje ainda nós somos 10 mil profissionais certificados no Brasil, só 800 se disponibilizaram a fazer planejamento financeiro de forma direta. Tá. Né? Então quando a gente fala só de CFP, mas já existem outras empresas no mercado. Eu citaria Super Rico, a gente tem a N2, tem empresas já que estão desenvolvendo e que já tem profissionais fazendo planejamento financeiro. O CFP, ele no final só quer dizer que aquele profissional tem profundo conhecimento. Né? De novo, não quer dizer que um CFP é planejador financeiro, mas sendo CFP ele tem muito conhecimento sobre planejamento financeiro. Então é importante estar atento à qualidade do profissional que você vai buscar para te atender. Lógico. Porque ainda, infelizmente, a quantidade de profissionais fazendo planejamento financeiro de forma exclusiva é muito pouco no Brasil. E tem os sem certificação que às vezes podem ser aprendizes de feiticeiro, né? Sim, é isso. É isso. A gente tem muitos influencers aí, inclusive essa é uma discussão da Ambima, da Planejar. Também, tá como é que a gente ajuda a melhorar a qualidade dessas pessoas que têm uma influência muito grande, né, na formação financeira hoje do brasileiro aí. É um desafio, sem sombra de dúvida. Não, é um desafio mesmo. É um desafio. Mas assim, de cara, pessoal, tem um curso gratuito de planejamento financeiro com uma pessoa que é um ícone, eu diria, da Planejar, que é a Márcia Dessen. Essa mulher ela é uma referência para todos nós que lá estamos. Nós fizemos um curso simples, com muito carinho, que já é um grande passo para quem quiser entender como se organizar financeiramente. Está lá o curso. Gratuitamente. www.planejar.org.br. Está lá, né? Para terminar, João, que a gente tem um limite de tempo, né? Você sabe disso. Futuro assim, como é que você vê? Então, está vendo bonito, planejar, como é que você está vendo os próximos 5 anos aí de planejar? Eu acho que o futuro é promissor para a associação, né? Porque, como eu disse, o interesse por finanças, por essa discussão financeira, ele cresce de forma exponencial entre os brasileiros, né? Parte sobre investimento, parte em razão do endividamento, mas ele cresce. Então, é um campo muito fértil para planejar se desenvolver. Então, assim, eu diria que não é difícil acreditar que nós vamos atingir 20 mil profissionais certificados, que é bastante, mas é inexpressivo para a realidade que nós temos no Brasil. Só para ter uma ideia, os americanos têm 110 mil profissionais certificados. Hoje os chineses estão com 25 mil, que é mais ou menos o número do japonês. Enfim, então tem um caminho pela frente aí, né? Mas é que vem, como eu te disse, né? Quando você tem um grupo de CFP certificados, você tem um grupo importante que vem nessa esteira estudando para se certificar. Esse é o movimento que a gente quer produzir, né? É estimular com que as pessoas estudem, com que elas se qualifiquem, com que elas busquem serem profissionais mais qualificados. E isso, então, eu acho que o campo é muito fértil para a gente e, por consequência, para o planejamento financeiro. Também acho. O Brasil ajudar e o Brasil crescer, né? Aumentar a renda, aumentar a classe média e tal, tirar as pessoas da situação de vulnerabilidade, vai só crescer. Cara, e aproveitando a tua provocação, eu já me despeço agradecendo novamente pela oportunidade para dizer, pessoal, eu faço parte disso, né? Eu não sou diferente. E aqui vai um pouco da reflexão que faço comigo mesmo. A gente tem que dar um exemplo do que a gente quer ver. Né? Porque o governo isso, eu e o Hudson conversávamos aqui um pouco antes da gente fazer esse bate-papo, e a gente é muito crítico e tem clareza do que tem que ser feito, mas o que nós estamos fazendo para mudar? Então eu diria, eu espero que o Brasil melhore, mas eu espero que eu melhore para ter condição de contribuir para essa melhora que o país precisa ter. Né? Então fica aqui o desafio de cada um contribuir da sua forma. Né? Só a crítica, vou dar um exemplo para não deixar jogado no ar aqui. Eu decidi que eu ia investir no mercado imobiliário. Quem já construiu uma casa sabe o desafio, o desgaste que isso representa. Então eu tenho vivido essa experiência, mas eu disse, o dinheiro no banco gera menos emprego do que os 10 empregos diretos que eu consigo gerar lá. Então esse é um exemplo. Eu sofro com a escolha que eu fiz, mas ela é consciente, porque é a forma que eu encontrei de gerar emprego, né? Eu não sou empreendedor, não tenho essa característica, mas a provocação fica o que cada um de nós está fazendo. Inclusive esse ano, volto a
abusando do teu espaço, dia 15 de outubro, por nós favor. temos o Congresso Planejar e o tema é propósito. Que legal! O que você tem feito como agente transformador? Porque se o CFP acredita que o planejamento financeiro transforma a vida das pessoas, o que você tem feito? Então fica aqui esse recado, né? Qual é o propósito? O que você tem feito para mudar a realidade que você não gosta de ver? Obrigado. Isso é um desafio para todos nós. Obrigado pelo Oswaldo, convite. eu que agradeço. Foi ótima a conversa. Em breve você voltará aqui. Hein? Com certeza. Obrigado mais uma vez. Valeu, obrigado. Ótimo. Valeu, gente, pessoal. super obrigado. Mas, aliás, esse é o último episódio dessa temporada. Hein? Opa! Esse é o último episódio. Trouxe uma bom. pessoa especial para acabarmos a temporada. Último episódio da temporada. Abraço para todos, Tchau, minha pessoal. gente. Tchau, Valeu. tchau.